Eu já fui humilhada por muitos pastores e pregadores ao decorrer da minha caminhada com Cristo. Eu tinha prometido para mim mesma que eu nunca mais ia admitir ninguém me humilhar. E aí o que aconteceu? Acabou acontecendo. A gente não está no controle da nossa vida. Tem coisas que você faz de tudo para não acontecer, porque você sabe a gravidade da situação, você sabe como isso pode te ferir, então você busca se afastar. Essa situação me fere, então isso eu vou cortar da minha vida. A revolta é assim, ela começa pequena. E sem você perceber, você já está revoltada com tudo. Porque você é como uma ferida aberta ambulante. Você se arma. Então ali o cavalo selvagem começou a despertar. Eu não vou deixar com que ninguém me humilhe, nunca mais. Ninguém me humilha mais, eu não admito. Eu nunca mais vou ser humilhada desse jeito. Eu nunca mais vou ser ferida desse jeito. Eu nunca mais vou passar por isso. E aí de repente você vai e passa. E ali, de alguma maneira, de forma inconsciente, eu me senti desprotegida por Deus. Por quê? O cavalo selvagem confia no domador. O domador o protege. Então, se o domador o protege, ele está desarmado. Eu não preciso dar coice, porque o meu domador me protege. Mas se alguém de fora chegar, pegar um chicote e bater no cavalo, e o domador ver e não fazer nada, automaticamente o cavalo, ele vai reagir. A selvageria floresce. Opa, eu esperei o meu domador me proteger e ele não me protegeu, então eu vou voltar a me autodefender. E tem coisas na vida que a gente tem que passar. Não é porque Deus te protege que você está imune a tudo. Tem coisas que Deus vai permitir você passar, até mesmo para observar a tua reação, para ver se de fato você está pronto, preparado, se você aprendeu. E eu não fui aprovada nessa situação, porque a partir do momento que o meu domador permitiu com que outra pessoa me desse uma chicotada sem eu merecer, porque eu estava quieta na minha, eu reagi. Reagi com revolta, e não foi uma revolta contra essa pessoa, foi uma revolta contra o próprio Deus. Não foi uma revolta consciente, foi uma revolta inconsciente. Mas de alguma maneira eu estava revoltada com o meu domador, que era para ter me protegido e não me protegeu. E ali, meus irmãos, eu comecei a ficar muito revoltada com tudo. E eu queria chutar o balde pra tudo, não? Porque eu cansei disso, cansei daquilo, não vou fazer mais aquilo, não vou mais viver assim, não quero mais isso, não quero mais aquilo. E muitas das vezes eu comecei a me desalinhar da vontade de Deus. Porque eu comecei a buscar uma liberdade fora da liberdade de Cristo, porque a liberdade de Cristo tem limites. E o limite quem dá é Ele, para cada um de nós de forma pessoal. E ali eu comecei a exceder, a passar dos limites da minha liberdade, porque o cavalo selvagem tinha despertado e eu queria começar a pular cercas. O cavalo selvagem acordou. Eu quero dar coice para todo lado, ninguém me toca, ninguém me chicoteia, e essa cerca aqui não vai me impedir de correr. Essa cerca não vai me impedir de ter o que eu quero, porque eu sou livre. Eu cheguei a falar, ninguém manda em mim, mas existe alguém que manda em mim sim, e esse alguém é Deus. Então a partir do momento que eu comecei a declarar com a minha boca, ninguém manda em mim, ninguém manda em mim, eu sou livre, ali eu estava me voltando contra o meu domador. Eu estava falando para ele, ei, você não manda mais em mim. O cavalo selvagem voltou. Só que havia um decreto sobre a minha cabeça. Ei, você não pode desviar, cara. Não brinca, não. Só que eu estava tão ferida que a revolta me dominou. E aí, Papai do Céu, que é o meu domador, ele tentou me alertar no amor primeiro. E aí ele usou meu marido, obviamente, usou minha mãe e começou a usar algumas pessoas no amor para me alertar. Mas eu estava obstinada. E eu não quis dar ouvido. Até que eu escutei a voz de Deus. E ele falou comigo nitidamente. Dani, você está muito revoltada. Deus vai acabar te entregando para Satanás. Você tem noção do que é ouvir isso do próprio Deus? Eu ouvi. Sabe o que eu fiz? Eu não dei
ouvidos, porque eu estava me sentindo injustiçada. Eu tinha motivos para minha revolta? Eu tinha, mas a maneira que eu reagi me desalinhou de Deus. A revolta não é resposta. A resposta é você realmente perdoar quem te fere e deixar com que Deus faça a justiça e você segue com a tua vida em paz. Mas eu não. Eu fui ferida e eu fiquei revoltada. Eu não dei ouvidos para Deus. Gente, o próprio Deus falou comigo. Não foi profeta, não foi meu marido, não foi minha mãe, foi o próprio Deus. E mesmo assim, eu não dei ouvidos. Eu fui ficando cada vez mais revoltada. Meu marido, que convive comigo, sabe. Ele é minha maior testemunha. Eu tava muito revoltada, muito, a ponto de estar, tipo assim, quase me desviando já. E comecei a sentir um estresse muito grande, uma irritação muito grande e um cansaço muito grande. Meu cachorro, que é o Salomão, ele é a coisinha mais linda da minha vida. Eu amo meu cachorrinho demais. De repente, o latido do meu cachorrinho começou a me irritar. E aí, de repente, situações que aconteciam na minha vida estavam me irritando de um jeito tão grande. Então, olha só como um abismo puxa o outro. Um abismo puxa o outro. Tudo começou com revolta, a ponto de perder o controle e começar a falar palavrões. Eu comecei a me sentir fraca. E um estresse que veio em mim, que eu fiquei com vontade de quebrar tudo. Eu fiquei com vontade de quebrar minha casa inteira. De repente me toquei, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Fui conversar com meu marido, eu falei, amor, vem aqui. Tá acontecendo umas coisas comigo e eu tô muito irritada. E eu tô com muita raiva. Eu falei palavrões. E eu tô com vontade de quebrar a casa inteira. E meu marido me olhou e falou, isso é demônio. E na hora eu fiquei tipo, meu Deus. Só que eu não tinha falado pro meu marido que Deus tinha falado comigo que ele ia me entregar para Satanás se eu não parasse com essa revolta. Porque eu fiquei com vergonha de falar pro meu marido. Porque quando Deus fala coisa boa, bonita pra gente, a gente vai correndo contar pras pessoas. Mas quando Deus dá uma baita correção em você, dá vergonha. E eu não contei pro meu marido que Deus tinha me alertado sobre isso. Fiquei quietinha, na verdade eu fingi que nem ouvi. Quando Deus falou comigo, eu fingi que nem ouvi. Tipo, eu não ouvi nada, acho que eu fingi que nem ouvi nada. E aí, meus irmãos, sabe o que aconteceu? Meu marido veio orar por mim. E aí eu manifestei. Demônio. Meu marido colocou a mão na minha cabeça. Quando ele colocou a mão na minha cabeça para orar, começou a pegar fogo na minha cabeça. Eu comecei a sentir fogo na minha cabeça. E manifestou um demônio feio. Meu marido expulsou. Saiu. Só que, quando saiu, eu fui orar. Porque eu falei, meu Deus, eu tava com um demônio. E aí, eu orei de um jeito assim, religioso, porque o meu coração não estava arrependido. E aí eu fui orar para Deus e eu falei, Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por ter expulsado esse demônio de mim. Só que eu senti que a minha oração não estava fluindo. Eu senti o Senhor me rejeitando. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu sinto. Quando Deus recebe minha oração e quando Ele não recebe, eu sinto. E quando Deus não recebe é porque tem alguma coisa errada. Eu senti o céu fechado sobre a minha cabeça. Por quê? Porque eu não estava arrependida. E de Deus não se zomba. Continuei orando em pensamento. E aí eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, Deus, tem alguma coisa errada para que o Senhor esteja rejeitando minha oração? Aí eu falei para Deus, Deus, usa meu marido para me falar o que é. E aí eu falei, amor, da parte de Deus me diga o porquê que Deus não está recebendo minha oração. Falei desse jeito. E Deus usou meu marido e meu marido me disse, revolta. Meu marido não sabia que Deus tinha falado comigo. E Deus tinha me falado que era a revolta. E ali Deus confirmou que era Ele mesmo falando comigo. E Ele mesmo tinha me entregado para Satanás. O próprio Deus tinha me entregado para Satanás. E a minha sorte é que eu me arrependi a tempo.